Olá, meu nome é Rafaela Oliveira e eu vou falar um pouco sobre fusões e aquisições. As fusões e aquisições apresentam a partir dos anos 90 um crescimento contínuo na economia mundial, o que revela a tendência crescente para a concentração e centralização do capital. Embora tais processos de fusões e aquisições sejam mais acentuados na economia doméstica dos Estados Unidos, são também significativos na Europa e têm desempenhado papel crucial na orientação dos investimentos diretos no exterior. Em 1997, as fusões e aquisições já respondiam por 90% do total de investimento direto no exterior, oriundo dos Estados Unidos, que cresceu cerca de 53% em relação ao ano anterior. As mudanças que vêm ocorrendo nas formas de desregulamentação das economias nacionais e as alterações nos padrões tecnológicos de algumas indústrias e do setor de serviços respondem em parte por essa onda de fusões e aquisições na presente década. Além disso, as privatizações europeias e latino-americanas abriram caminho para a formação de consórcios nacionais e internacionais de empresas atuantes em áreas afins, elevando o número e o montante de aquisições por meio dessa nova modalidade de associação. Também no Brasil, o movimento de fusões e aquisições acentuou-se nos anos 90. Se tomarmos os dados disponíveis do valor de transações entre 1991 e 1999, foram cerca de 115 bilhões de dólares. Os setores de telecomunicação, de energia elétrica e financeiro aparecem como os mais destacados. As reformas estruturais por quem vem passando a economia brasileira, privatização e liberação do tratamento ao capital estrangeiro, ampliaram o campo para esses processos de fusões e aquisições. Meu nome é Paula e eu irei falar um pouco sobre os processos de fusões e aquisições. A fusão, ela envolve uma combinação completa de duas ou mais empresas que legalmente deixam de existir para formar uma terceira, enquanto que a aquisição, ela se trata da realização de uma compra do controle acionário de determinada empresa, e isso envolve um alto grau de investimento e de controle também. De uma forma geral, as fusões e aquisições, elas possuem dois tipos de objetivos, que são os objetivos tradicionais ou os objetivos transformacionais. Enquanto os objetivos tradicionais envolvem a necessidade de consolidação e expansão do mercado, os objetivos transformacionais estão ligados têm o foco no desenvolvimento de um novo portfólio, um novo modelo de negócios ou até mesmo uma mudança radical no patamar da organização. Essas operações de fusões e aquisições, elas ocorrem em etapas consecutivas e interdependentes, que se estruturam a partir da escolha da empresa, a aquisição ou a negociação propriamente dita e a integração. A intenção da compra de determinada empresa, que pode ser pelo meio de fusão ou aquisição, ela está relacionada à maximização do valor por meio da sinergia. E isso parte do pressuposto de que a empresa adquirida ela pode contribuir ou financeiramente ou estrategicamente para a empresa adquirente. E essa compra, essa intenção, ela também pode estar relacionada a problemas no desempenho, a necessidade de diversificar a organização, a aquisição de tecnologias ou até mesmo a transferência de conhecimentos. Uma vez definida a intenção de compra, inicia-se o processo de aquisição propriamente dito, como informei anteriormente. E nesse processo são realizados levantamentos e análises sobre a empresa a ser adquirida. Normalmente são centradas análises financeiras, análises operacionais e a posição mercadológica, ou seja, nesse momento não se leva em conta os recursos humanos que a empresa possui. Na etapa de negociação, é comum estabelecer-se um plano de fechamento de aquisição que deve conter desde a estrutura organizacional e hierárquica, também a composição do time de integração, a decisão do gestor e o cronograma de ações que serão seguidas. E a etapa seguinte, a etapa final desse processo, chamada também de integração, ela é fundamental para a garantia do êxito, pois envolve divergência de culturas e por isso ela deve ser cuidadosamente planejada, que é o choque entre a cultura da empresa adquirente com a empresa adquirida.
Meu nome é Ramon Robson, vou prosseguir falando sobre os processos de integração das empresas, e um desses processos é a aculturação, que tem como conceito a interação de duas ou mais empresas, seja ela de forma impositiva ou natural, dando origem a uma nova cultura. É, Estudos apontam que existem três tipos de aculturação. Um deles é a assimilação, que é quando a empresa adquirida adota voluntariamente os valores culturais da adquirente. A mescla, que ocorre uma convivência das duas culturas, onde nenhuma dessas culturas tende a predominar, porém na prática existe uma certa predominância de uma dessas culturas. Também tem a pluralidade cultural, que é onde a adquirente não influencia significativamente a adquirida. Trata-se de um processo transitório. As empresas japonesas, por exemplo, usam bastante esse tipo de estratégia. Estudos recentes mostram que existe um quarto tipo de aculturação, que é o movimento reverso. Acontece quando a adquirida influencia diretamente a compradora. Porém, esse tipo de estratégia não é raramente de acontecer. Para o que está sendo comprada, interessa saber até que ponto desejam preservar sua cultura e o quanto estão dispostos a aceitar a da adquirente. A escolha deve ser feita de acordo à estratégia das aquisições e condições gerais como tamanho relativo da empresa e a situação financeira. Quando a motivação de compra possui a classificação como a tradicional, que é relacionada à expansão geográfica, à integração e é feita por meio da assimilação. Se a motivação for transformacional, é ligada à aquisição de novas tecnologias, por exemplo, deve-se preservar as características e o modelo da gestão adquirida. Esse processo é caracterizado como pluralidade cultural. No final do século XX foi marcado por grandes transformações, cujo desdobramento ainda se fazem presente na sociedade de modo geral e no meio empresarial em particular, tanto no cenário internacional quanto no nacional. Os avanços tecnológicos, principalmente na área da informática e de transporte, possibilitaram a intensificação de fluxo de pessoas, capitais, bens e serviços, associado à formação de blocos econômicos e comerciais, resultado na progressiva abertura das fronteiras das economias nacionais, comungando na formação de uma sociedade mundial, por um lado, cada vez mais integrada, mas por outro, sustensível à programação de instabilidade do sistema econômico financeiro internacional. Tal cenário fez com que fusões e aquisições ganhassem destaque ao serem vistas em muitas situações como uma estratégia viável às novas condições econômicas vigentes, tanto no ambiente econômico nacional como no internacional. São vários motivos que justificam as combinações empresariais, tal como o aumento do poder de mercado, obtenção de sinergias operacionais e financeiras, ganhos tributários, substituição de gestores ineficientes na empresa-alvo, etc. Além disso, pode-se dizer que, por meio da fusão e aquisição, as empresas conseguem expansões rápidas, entrando em novos mercados, maior racionalidade produtivas, economias de escalas, ativos complementares, entre outros. Apesar disso, essas operações não devem ser encaradas como uma solução simples para problemas internos ou ameaça mercadológica, devido ao elevado grau de complexibilidade e incerteza que as permeia. Isso sem mencionar a ausência de um consenso sobre benefícios e ganhos para os acionistas. Dessa forma, as fusões e aquisições constituem uma das atividades de destaque que vem reconfigurando e transformando as relações empresariais ao longo do século XX, principalmente nas duas últimas décadas, quando estão dominadas a quarta e a quinta onda da fusão e aquisição, resultaram na intensificação da união entre empresas que ganham dimensões globais. Mas, afinal, o que é fusão e aquisição? Fusão é a junção de duas ou mais empresas em uma única firma. Já a aquisição é uma compra de participação acionária de uma dada empresa já existente, sem que isso implique necessariamente seu controle por meio de sua propriedade total de ações, nem desaparecimento da sua personalidade jurídica. Meu nome é Pedro Antônio Cunha Campos e vou falar um pouco sobre fusão e aquisição e, mais precisamente, falarei sobre
a análise da gestão brasileira. Bom, apesar de toda a evolução que a sociedade vem passando e no decorrer de um longo período vem evoluindo, a gente ainda convive com aspectos que foram deixados como um legado, até no processo de colonização mesmo, em que meio que ficou implantado na nossa cultura o jeitinho brasileiro. E isso a gente convive até hoje. Voltando, na verdade, para o aspecto que eu falei no passado, antigamente as pessoas separavam indivíduos de pessoas. Pessoas eram aquelas que tinham certa influência, estavam inseridas em um determinado meio e tinham mais influência na sociedade. Indivíduos eram, teoricamente, pessoas soltas. E apesar de hoje a gente ter leis, regras e tudo, a gente ainda vê o jeitinho brasileiro em ação. Muitas pessoas usam de sua influência, seu network, do seu meio de contato, para conseguir certas facilidades. E por isso que é chamado de jeitinho brasileiro, que é muito visto principalmente por pessoas de fora que tem negócios aqui no Brasil, trabalhos, e essas pessoas buscam meio que até meios ilegais de resolver as coisas, ou como foi estudado, meios extralegais, que é um termo que é utilizado, para conseguir atingir um certo ponto, conseguir fechar um certo negócio e assim ter algum tipo de vantagem. Eu sou Isabela Macedo e eu vou falar de alguns exemplos de fusão e aquisição que ocorreram no mercado brasileiro. Então, eu vou começar com uma fusão que ocorreu, que foi entre a Unibanco e o Itaú, né? Essa fusão ela ocorreu no ano de 2008, que foi um ano que estava ocorrendo a crise mundial financeira, e muitas empresas elas estavam recorrendo a esse tipo de transação para poder se manterem no mercado, né, no momento de crise. E o Unibanco, ele estava passando, especulavam que o Unibanco estava passando por situações financeiras difíceis, então houve muitas especulações a respeito disso, porque era um banco médio e ele não tinha um nicho, um foco, para que ele pudesse investir nesse momento de crise. Então ocorreu essa fusão dessas duas empresas. A fusão, né, que como meus colegas já falaram, é a junção de duas empresas. Você tem a empresa A e a empresa B, e essas duas empresas se juntam, formando a empresa C. Então, essa junção, essa fusão, aconteceu no dia 4 de novembro de 2008 e causou um salto no valor de mercado na então formada, né, Itaú Unibanco. Para fazer essa fusão, foi feito um comitê para mapear os processos dos dois bancos, para ver quais processos seriam mantidos, quais seriam otimizados, quais não estariam ali. Essa fusão ela foi autorizada, foi toda feita pela CAD, né, que é o órgão de Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então foi tudo feito a par do órgão. E essa fusão ela trouxe uma otimização das agências e dos serviços prestados. Então, ela fundiu as duas empresas, formando uma empresa que era consolidada no mercado, que era o que a Itaú já trazia, né? Um banco que já era consolidado, já era conhecido. E o Unibanco, ele trouxe a inovação, que era uma marca do banco. Então, houve a otimização dessas duas, juntando e formando uma empresa uma empresa melhor, que é o que as fusões procuram, né? No caso da aquisição, eu trouxe o exemplo da Estácio e da Uniceb. A Uniceb, ela tinha, na época da fusão, 37 mil alunos, 14 cursos presenciais, 13 EADs, e a marca dela ela era muito presente na região de São Paulo. Então, ela era muito presente na cidade de Ribeirão Preto, Araçatuba e São José do Rio Preto. E essa aquisição foi feita pela Estácio, sendo que ela ficou com 50% do capital social
da empresa. Esse capital social, para quem não lembra, é o valor investido na abertura da empresa. Quando a gente abre uma empresa, a gente tem que investir um capital social. Então, a Estácio ela ficou com 50%, né? Adquiriu 50% desse valor. E essa aquisição da Estácio fez com que ela conseguisse ampliar a presença dela no Brasil. Então, ela adquirindo essa empresa, essa nova empresa, ela conseguiu marcar a presença nas cidades do estado de São Paulo, sendo que a Uniceb ela já tinha um campo em Ribeirão Preto, então fazendo com que a presença da Estácio fosse mais marcante ainda. E nessa aquisição, o fundador, né, e quem controlava a Uniceb, ele foi chamado para ser integrante do conselho de administração da Estácio, né, após a conclusão de toda a operação da aquisição. E esse negócio, ele foi aprovado também pelo Conselho de Defesa Econômica, tudo direitinho. Essa operação, quando ela foi concluída, fez com que a Estácio se ampliasse, tendo mais de 160 novos polos à distância, que é o foco dessa empresa. Oi pessoal, eu sou o João e eu vou apresentar para vocês o nosso case de fusão e aquisição. A gente escolheu a empresa W Macan. Mas antes de falar propriamente da W Macan, eu vou falar um pouco sobre a personalidade de Washington Oliveto. O Washington Oliveto, ele é o responsável pelas atividades operacionais da W Macan aqui no Brasil. O Washington Oliveto é um publicitário que começou sua carreira há mais de 30 anos atrás. Ele trabalhou durante aproximadamente 14 anos na agência DPZ. Após chegar a atingir certo ponto de maturidade, ele decidiu iniciar o seu próprio negócio. Porém, ele queria associar a sua marca, o Washington Oliveto, a uma grande agência de nome internacional. Ele acabou optando pela GGK. E aí, eles fizeram essa parceria, que deu-se o nome de WGGK e durou durante 2 anos. Um dos motivos para o Washington Oliveto existir dessa parceria foi o seguinte motivo. A WGGK, grande parte do faturamento dos resultados deles vinham do mercado nacional, ou seja, todo o esforço que era feito pela equipe de Washington Oliveto, não pela outra parte que se encontrava fora do Brasil, na Europa. E aí ele acabou contratando outras pessoas, outros colaboradores que manifestaram interesse de tornar-se sócio. Esses colaboradores, no caso, são pessoas aqui do Brasil, brasileiros. E aí ele acabou essa parceria com a GGK e fundou a W Brasil. Durante muito tempo a W Brasil operou aqui no nosso território, também fazendo campanhas internacionais. Porém, novamente o Washington Oliveto sentiu essa necessidade de fazer uma fusão e aquisição. E aí, pesquisando, buscando fontes, ele chegou à conclusão que a melhor oportunidade seria com a Macan. Aí eles fizeram uma reunião em Nova York, fecharam o negócio. No dia 1º de maio de 2010 foi feita a declaração oficial da fusão e aquisição entre a Macan e a empresa de Washington Oliveto, que no caso se tornou W Macan. E aí, até hoje, a W Macan atua no Brasil. E o Washington Oliveto disse o seguinte, que um dos motivos da empresa ter dado certo foi esse, que eles conseguiram alinhar os objetivos, alinhar as estratégias. Eles tinham interesses comuns, apesar de serem pessoas que estavam em localizações diferentes, que terem empresas com culturas diferentes. Eles conseguiram estruturar tudo isso em um só e tocar um negócio de sucesso, que é a W Macan, que até hoje é uma grande agência de publicidade, não só no Brasil, mas também em todo o mercado internacional.